Você realmente acha que uma noite pode mudar tudo? Então assine aqui e descubra. Antes de mergulharmos na história, deixe um comentário dizendo de onde você está assistindo. Aproveite a história. A chuva batia contra as janelas do hotel com uma insistência quase hipnótica. Mariana observava as gotas deslizarem pelo vidro, tentando ignorar o nó que se formava em seu estômago. 28 anos, advogada respeitada, e ali estava ela, sentada em um lobby luxuoso, esperando por um desconhecido que mudaria sua vida por uma quantia absurda de dinheiro. Não era sobre o dinheiro. Bem, não apenas. Sua irmã mais nova precisava de um transplante urgente. Os planos de saúde negavam cobertura, os hospitais exigiam pagamento antecipado e o tempo escorria entre seus dedos como areia. Quando a proposta chegou através de um escritório de advocacia discreto, Mariana hesitou apenas 2 dias antes de aceitar. Um contrato, uma noite, R$200 mil, sem perguntas, sem envolvimento emocional, sem consequências. Ela apertou a bolsa contra o colo, sentindo o peso do documento assinado lá dentro. Tudo estava especificado em termos legais frios: encontro único, compensação financeira imediata, cláusula de confidencialidade absoluta. Nenhum nome verdadeiro seria revelado até o momento combinado. O elevador emitiu um som suave e as portas se abriram. Mariana ergueu os olhos e sentiu o ar escapar de seus pulmões. O homem que emergiu do elevador era alto, vestindo um terno escuro perfeitamente cortado que enfatizava ombros largos. Cabelos negros ligeiramente despenteados, como se tivesse passado os dedos por eles repetidas vezes. Mas foram os olhos que a prenderam, cinzentos como a tempestade lá fora, carregados de uma intensidade que parecia atravessá-la. Ele parou a 3 passos dela, estudando seu rosto com uma expressão impossível de decifrar. Mariana. A voz era profunda, controlada. Ela se levantou tentando manter a compostura profissional que a salvara em tantas negociações difíceis. Sim. Rafael. Ele não estendeu a mão. Apenas observou, como se estivesse memorizando cada detalhe. Obrigado por vir. A formalidade soava absurda diante do que estavam prestes a fazer. O contrato está claro? Ele perguntou, dando um passo à frente. Perfeitamente. Mariana forçou firmeza na voz. Sem nomes verdadeiros até depois. Sem contato posterior. Pagamento transferido amanhã pela manhã. E você tem certeza? Algo mudou em seus olhos. Uma rachadura na armadura. Porque podemos encerrar isso agora. Você mantém os 10 mil do sinal de boa-fé e nunca mais nos vemos. Mariana pensou em Sofia, sua irmã, na cama do hospital, no sorriso que costumava iluminar qualquer ambiente e que agora surgia apenas em lampejos, entre as dores. Pensou nas contas se acumulando, nos médicos balançando a cabeça, no relógio marcando dias que ela não tinha. Tenho certeza. Rafael assentiu lentamente. Então vamos subir. O trajeto até o 23º andar foi feito em silêncio. Mariana podia sentir a presença dele ao seu lado, ocupando o espaço pequeno do elevador com uma energia magnética. Ele cheirava a algo amadeirado e fresco, misturado com uma nota de uísque. Quando as portas se abriram direto para uma suíte, porque claro que um homem que pagava R$200 mil por uma noite teria acesso privado, Mariana precisou de um momento para processar o ambiente. Não era vulgar. Não havia nada de sórdido naquele espaço. Janelas do chão ao teto revelavam a cidade iluminada sob a chuva. Uma lareira a gás emitia luz suave e dançante. Móveis elegantes em tons neutros. Uma garrafa de vinho já aberta na mesa de centro, 2 taças ao lado. Você bebe? Rafael perguntou, já servindo. Esta noite sim. A resposta saiu antes que ela pudesse filtrar. Ele entregou a taça e quando seus dedos se tocaram brevemente, Mariana sentiu uma corrente elétrica subir por seu braço. Os olhos dele se estreitaram como se tivesse sentido também. Saúde, ele murmurou, erguendo a própria taça. Aos contratos que mudamos vidas. Havia ironia em sua voz, mas também algo mais sombrio. Resignação, talvez. Mariana bebeu, sentindo o vinho tinto deslizar quente por sua garganta.
Posso perguntar por que você fez isso? A proposta? Achei que não havia perguntas. O contrato proíbe perguntas sobre identidade, não sobre motivações. Rafael deu um meio sorriso, a primeira expressão genuína desde que se encontraram. Advogada? Sim. Então sabe que algumas coisas são mais fáceis quando não envolvem emoções. Ele se afastou, caminhando até a janela. Eu preciso de algo. Você precisa de dinheiro. É uma transação justa. Nada sobre isso parece justo. Mariana disse baixinho, mais para si mesma. Mas ele ouviu. Não é? 200 mil reais é muito dinheiro para uma noite com uma estranha. Rafael virou-se, apoiando-se no parapeito da janela, a luz da cidade atrás dele transformando-o em silhueta. Talvez eu valorize qualidade sobre quantidade. O tom provocante deveria tê-la irritado. Em vez disso, Mariana sentiu o calor subir por seu pescoço. Ou talvez, ela retrucou, dando um passo à frente, você seja péssimo em conexões reais e precise pagar por simulacros delas. O silêncio que se seguiu era carregado, vivo. Então Rafael riu, uma risada genuína e surpreendente que transformou completamente seu rosto. Você é diferente do que esperava. Decepcionado? Intrigado. Ele depositou a taça e caminhou até ela com passos medidos. A maioria das mulheres que aceitaram encontros assim ficaram nervosas, submissas. Você está me desafiando. Sou advogada de litígio. Desafiar é minha profissão. E o que a trouxe até aqui? Uma advogada bem-sucedida aceitando um contrato tão... não convencional? Mariana segurou seu olhar, recusando-se a desviar. E você? O que leva um homem claramente rico e atraente a pagar por companhia? Atraente? A palavra saiu suave, perigosa. Ela ergueu o queixo. Falei algo errado? Rafael estava a apenas centímetros agora. Mariana podia ver as nuances de cinza em seus olhos, as pequenas linhas ao redor deles que sugeriam mais idade do que aparentava, a cicatriz fina atravessando sua sobrancelha esquerda. Nada errado, ele murmurou. Apenas inesperado. A mão dele ergueu-se lentamente, dando a ela tempo de recuar. Mariana não se moveu. Os dedos tocaram seu rosto, traçando a linha da mandíbula com uma delicadeza que contrastava com a intensidade em seus olhos. Última chance de sair. Rafael disse, voz rouca. Mariana fechou os olhos por um momento, sentindo o toque dele, a proximidade, o impossível daquela situação. Quando abriu novamente, havia decisão ali. Não vou a lugar nenhum. E então não havia mais palavras. A luz cinzenta da manhã invadiu a suíte sem pedir licença. Mariana despertou lentamente, desorientada por um momento antes de a memória retornar em ondas. O contrato. Rafael. A noite que passou. Ela virou a cabeça no travesseiro e encontrou o espaço ao lado vazio, mas ainda morno. Sentando-se, puxou o lençol contra o peito e observou o ambiente. A roupa dela estava dobrada cuidadosamente sobre uma poltrona, definitivamente não como a deixara na noite anterior. A bolsa permanecia intocada na mesa, e havia um envelope branco ao lado. Mariana levantou-se, envolvendo-se no lençol como um vestido improvisado, e pegou o envelope. Dentro, um cartão com apenas uma linha em caligrafia elegante. Obrigado. A transferência será confirmada até meio-dia. R. Simples. Direto. Final. Exatamente como deveria ser. Então por que ela sentiu um vazio se expandir em seu peito? Mariana balançou a cabeça, afastando pensamentos perigosos. Aquilo era um contrato, não um romance. Ela conseguiu o dinheiro para Sofia. Era tudo o que importava. Vestiu-se rapidamente, checou que tudo estava em ordem e deixou a suíte sem olhar para trás. No táxi a caminho de casa, ela checou o celular. Uma mensagem do escritório de advocacia confirmava que os fundos seriam depositados conforme acordado. Outra de sua mãe informando que Sofia estava estável, mas precisaria da cirurgia em breve. Tudo estava se encaixando. Mariana não esperava nunca mais pensar em Rafael, no homem do contrato, no estranho de olhos cinzentos que a tocou como se ela fosse algo precioso, não uma transação. 6 semanas depois, no entanto, enquanto vomitava pela terceira manhã consecutiva,
Mariana entendeu com clareza brutal que algumas consequências não respeitavam contratos. O consultório médico cheirava a antisséptico e esperanças frágeis. Mariana segurava o resultado do exame com mãos que tremiam apenas levemente. Anos de prática mantendo a compostura em situações estressantes finalmente servindo para algo. Grávida. 6 semanas. Impossível. Eles tinham sido cuidadosos. O contrato especificava proteção. Mas estatísticas não mentiam. E aquele 1% de falha aparentemente tinha seu nome escrito. Senhora Silva. A médica, uma mulher de meia idade com olhos gentis, observava-a com preocupação. Precisa de um momento? Não. Mariana dobrou o papel e o guardou na bolsa com movimentos mecânicos. Preciso de opções. A médica assentiu. Há diferentes caminhos. Sem julgamentos, apenas informações. Mas Mariana mal ouvia. Sua mente já trabalhava no problema como trabalharia em qualquer caso complicado. Fatos. Estava grávida de um homem cujo nome verdadeiro não sabia. Um homem que pagara por uma noite sem consequências. Um homem que deixara claro que aquilo era uma transação única. O contrato tinha cláusulas de confidencialidade em ambos os lados. Ela não poderia rastreá-lo facilmente sem violar o acordo. E mesmo que pudesse, o que diria? Lembra daquela noite que você pagou? Bem, agora somos pais. Tenho que pensar. Mariana disse finalmente levantando-se. Obrigada pelas informações. Nas semanas seguintes, ela tentou continuar normalmente. Sofia finalmente conseguira o transplante e estava em recuperação positiva. O escritório onde Mariana trabalhava a promovera a sócia júnior. Tudo deveria estar perfeito, exceto pelas náuseas matinais, e o segredo crescendo literalmente dentro dela. E as memórias que insistiam em retornar nos momentos mais inoportunos. A voz dele, o toque, a intensidade daqueles olhos cinzentos. Ela estava em seu escritório, revisando contratos para uma fusão corporativa, quando a secretária interfonou. Doutora Silva, tem um cliente potencial aqui. Não tinha agendamento, mas insiste em falar com você. Diz que é urgente. Mariana suspirou. Nome? Houve uma pausa. Rafael Almeida. O mundo parou de girar. Não podia ser. Deveria ser coincidência. Rafael era um nome comum. Havia milhares de Rafaéis Almeidas no Brasil. Mas quando sua porta se abriu e ele entrou, Mariana soube que o universo tinha um senso de humor cruel. Eram os mesmos olhos cinzentos, o mesmo porte, a mesma presença que parecia preencher qualquer ambiente. Ele parou no meio do escritório, olhando para ela com uma expressão de choque, espelhando a que Mariana certamente carregava. Você, Rafael disse, voz tensa. Mariana se levantou lentamente, agradecendo pela mesa entre eles. Senhor Almeida, em que posso ajudá-lo? A formalidade soou absurda. Pelos olhos dele também achou. Eu vim consultar sobre um contrato empresarial. Recomendaram este escritório. Ele ainda a observava como se estivesse vendo um fantasma. Não sabia que você trabalhava aqui. E eu não sabia seu nome verdadeiro. O silêncio que se seguiu era carregado de tudo que não podiam dizer. A secretária ainda estava na porta, curiosa sobre a tensão palpável na sala. Obrigada, Cláudia. Mariana disse calmamente. Pode fechar a porta. Assim que ficaram sozinhos, Rafael deu um passo à frente. Mariana. Doutora Silva. Ela o cortou. No contexto profissional. Ele parou, algo mudando em sua expressão. Entendo. Então, doutora Silva, posso sentar? Ela gesticulou para a cadeira em frente à mesa, seu coração batendo descompassado. Isso não podia estar acontecendo. Não agora. Não quando ela carregava um segredo que mudaria tudo. Rafael sentou-se, mas não assumiu a postura relaxada de um cliente comum. Permaneceu tenso, alerta. Preciso que você revise um contrato de fusão entre minha empresa e um concorrente. Ele disse, voltando ao assunto profissional, mas mantendo os olhos fixos nela. Há cláusulas que não confio nos advogados deles. Sua empresa? Mariana abriu o laptop forçando-se a focar. Qual seria? Almeida Incorporações. Desenvolvimento imobiliário de alto padrão. Ela havia ouvido falar.
uma das maiores construtoras de edifícios de luxo da cidade. O que significava que Rafael não era apenas rico, era milionário várias vezes. E ela estava grávida dele. Mariana engoliu em seco. Posso revisar o contrato. Envie para meu e-mail oficial. E terei uma análise em 72 horas. 72 horas são muito tempo. Então encontre outro advogado. Os olhos dele se estreitaram. Não quero outro advogado. Quero você. A forma como disse enviou um calafrio por sua espinha. Senhor Almeida. Ela começou. Rafael. Ele se inclinou para a frente. Podemos ao menos fingir que não aconteceu aquela noite. Que não nos conhecemos de outra forma? O contrato que assinamos especificava confidencialidade total. Mariana respondeu firmemente. Tanto quanto me diz respeito, nunca nos encontramos antes de hoje. E se eu disser que isso não é verdade? Que pensei em você todos os dias desde então? O coração dela pulou. Então diria que está violando os termos do acordo. Rafael recostou-se, passando a mão pelos cabelos em um gesto que ela reconheceu daquela noite. Frustração. Você é impossível. Sou profissional. É assustada. Mariana bateu a mão na mesa, surpresa com a própria reação. Não me conhece o suficiente para fazer essas afirmações. Não? Ele se levantou, contornando a mesa antes que ela pudesse protestar. Passei 6 semanas tentando te esquecer. 6 semanas dizendo a mim mesmo que era apenas uma noite, uma transação, nada mais. E então entro aqui e te vejo novamente e percebo que menti para mim mesmo todo esse tempo. Ele estava perto demais. Mariana podia sentir o calor emanando dele. O cheiro familiar fazendo memórias indesejadas ressurgirem. Você pagou por uma noite, ela disse, odiando como sua voz saiu trêmula. Não por acesso permanente. Eu sei. Rafael ergueu a mão, hesitante, antes de tocar seu rosto como fizera naquela noite. Mas e se eu quiser mais? Não como transação, como pessoas reais? Mariana fechou os olhos, permitindo-se um momento de fraqueza. Seria tão fácil ceder. Dizer sim, mas então teria que contar sobre o bebê, e tudo mudaria. Ele pensaria que era golpe, que ela o prendera intencionalmente. Não posso, ela sussurrou. Por quê? Porque algumas coisas são complicadas demais. Quando abriu os olhos, encontrou-o observando-a com intensidade dolorosa. Então complique minha vida, Mariana. Eu aceito. A porta se abriu de repente. A secretária apareceu com expressão apologética. Desculpe interromper, mas doutora Silva tem uma ligação urgente. É sobre sua irmã. O sangue de Mariana gelou. Sofia. Ela praticamente correu para o telefone, esquecendo Rafael momentaneamente. Era o hospital. Sofia havia desenvolvido complicações pós-cirúrgicas. Precisavam de autorização imediata para um procedimento. 10 minutos depois, ela desligou com mãos trêmulas. Mais contas médicas. Mais dinheiro que não tinha. Está tudo bem? A voz de Rafael veio suave atrás dela. Mariana havia esquecido que ele ainda estava lá. Sim. Não. É complicado. Ela pressionou os dedos contra as têmporas. Desculpe. Você veio para discutir negócios e... Sua irmã está doente? Ela hesitou, então assentiu. Transplante. Está tendo rejeição parcial. Rafael não disse nada por um momento. Então, calmamente. Foi por isso, à noite, o contrato. Mariana encontrou seus olhos. Não havia julgamento ali. Apenas compreensão. Sim, ela admitiu. Precisava do dinheiro para a cirurgia. E agora precisa de mais. Não era pergunta. Vou resolver. Sempre resolvo. Deixe-me ajudar. Não. A resposta foi imediata. Aquilo foi um acordo único. Não vou. Não estou sugerindo outro contrato. Rafael a interrompeu. Estou oferecendo ajuda. Como alguém que se importa. Você não me conhece o suficiente para se importar. Talvez queira mudar isso. Mariana o encarou procurando sinais de manipulação, de jogos. Mas havia apenas sinceridade naqueles olhos cinzentos. E então sua visão ficou turva. A sala começou a girar. Mariana? A voz dele soou distante. Ela tentou se firmar na mesa, mas suas pernas cederam. Braços fortes a ampararam antes que tocasse o chão. Rafael a segurou contra o peito, voz tensa chamando por ajuda.
A última coisa que Mariana ouviu antes de desmaiar foi ele murmurando: "Eu te peguei. Não vou deixar você cair." Mariana despertou em uma maca na sala de primeiros socorros do prédio. Rafael estava sentado ao lado, segurando sua mão, expressão tensa. "Bem-vinda de volta," ele disse suavemente. "O que aconteceu?" "Você desmaiou. A paramédica disse que sua pressão estava baixa. Quando foi a última vez que comeu?" Mariana tentou se lembrar. "Café da manhã? Ontem." Tudo virava borrão ultimamente entre o trabalho, as preocupações com Sofia e as náuseas constantes. "Não sei," ela admitiu. Rafael apertou sua mão. "A paramédica quer que você vá ao hospital fazer exames. Vou te levar." "Não precisa." "Não estou pedindo permissão, Mariana." Havia uma firmeza em sua voz que não aceitava discussão. E honestamente, ela estava cansada demais para lutar. No carro dele, um sedã preto elegante que provavelmente custava mais que seu apartamento, Mariana observou a cidade passar pela janela. Ela precisava contar. Não podia adiar mais. "Rafael, você está grávida." As palavras dele cortaram o ar como lâmina. Mariana virou-se bruscamente. "Como você..." A paramédica mencionou que sintomas assim são comuns no primeiro trimestre. "E você ficou verde quando passamos por uma lanchonete." Ele mantinha os olhos na estrada, mandíbula tensa. "É meu?" Não havia acusação na pergunta, apenas necessidade de saber. "Sim." Não adiantava mentir. 6 semanas. As mãos dele apertaram o volante até os nós dos dedos ficarem brancos. Por um longo momento, ele não disse nada. Apenas respirou, processando. "Por que não me contou?" "Não sabia como te encontrar. E mesmo que soubesse..." Mariana engoliu em seco. "O contrato especificava sem consequências, sem envolvimento. Achei que não quereria saber." Rafael encostou o carro bruscamente em um estacionamento e se virou para ela. "Não querer saber? Sobre meu filho?" "Nosso filho." Ela corrigiu automaticamente, então parou, percebendo o que dissera. "Nosso", como se fossem uma unidade. "Nosso filho", ele repetiu suavemente. Então fez algo inesperado. Deu um sorriso pequeno, maravilhado. "Vamos ter um bebê." "Eu vou ter um bebê", Mariana corrigiu. "Você tem escolha aqui. Pode simplesmente..." "Mariana." Rafael pegou seu rosto entre as mãos. "Olhe para mim." Ela obedeceu, encontrando intensidade ardente naqueles olhos. "Eu não vou a lugar nenhum, entendido? Esse bebê é meu também. E se você me deixar, quero estar presente para cada momento. Cada consulta, cada ultrassom, cada enjoo matinal." Lágrimas queimavam nos olhos dela. "Por quê?" "Você não me deve nada. Foi apenas..." "Não diga que foi apenas uma noite." A voz dele saiu rouca. "Porque você sabe, assim como eu sei, que foi muito mais que isso desde o momento em que nos vimos." E então ele a beijou. Não foi como os beijos daquela noite. Urgentes, carregados de desejo e anonimato. Este era diferente. Mais lento, mais profundo. Como promessa. Quando se separaram, Mariana estava sem ar. "Rafael, deixe-me fazer isso direito." Ele disse. "Deixe-me te conhecer de verdade. Não como um contrato ou transação. Como uma pessoa. E se não der certo? E se der?" Os 2 meses seguintes foram surreais. Rafael cumpriu sua palavra. Estava presente para tudo. A primeira consulta pré-natal, onde ouviram o batimento cardíaco minúsculo pela primeira vez, e ele apertou a mão dela com força suficiente para doer. O ultrassom, onde viram a forma pequena e impossível do bebê, e Rafael limpou lágrimas que negou estar derramando. Ele pagou as contas médicas de Sofia sem que Mariana pedisse, argumentando que agora eram família. Conheceu sua mãe e irmã, encantando ambas com atenção genuína e piadas terríveis que faziam Sofia rir pela primeira vez em meses. Eles jantavam juntos 3 vezes por semana. Rafael aprendeu que ela odiava coentro e amava chocolate amargo. Que lia romances policiais antes de dormir e tinha medo inexplicável de palhaços. Que seu sonho secreto era escrever um livro algum dia. Mariana descobriu que ele era filho único criado por uma mãe sozinha que morrera 5 anos antes. Que construíra o império imobiliário do zero depois de trabalhar em canteiros de obras desde os 15 anos.
que tocava piano quando estava estressado e tinha uma coleção embaraçosamente grande de tênis vintage. Mas ele nunca explicou por que fizera aquele contrato inicial, por que escolhera aquele caminho estranho para encontrar companhia. E Mariana, apesar de toda a intimidade crescente, sentia uma parede entre eles. Algo não dito, um segredo que ele carregava. Estava no escritório dele, porque agora ela conhecia seu escritório, seu apartamento, sua vida, revisando contratos de fusão quando viu a fotografia. Pequena, metade escondida atrás de um porta-canetas. Uma mulher linda de cabelos escuros sorrindo para a câmera. A foto parecia antiga, desgastada nas bordas como se tivesse sido manuseada muitas vezes. Quem é ela? Mariana perguntou antes de poder se controlar. Rafael levantou os olhos dos documentos. Seguiu o olhar dela até a foto e algo em sua expressão se fechou. Isabela. A palavra saiu pesada. Minha esposa. O mundo de Mariana tilintou. Você é casado? Era. Rafael se levantou, caminhando até a janela. Ela morreu há 3 anos. Alívio se misturou com culpa pela presunção. Rafael, eu sinto muito. Você nunca mencionou. Porque dói falar sobre isso. Ele não se virou. Isabela era tudo para mim. Nos conhecemos na faculdade. Casamos jovens. Ela era arquiteta. Brilhante. Linda. Gentil. Mariana ouvia o amor e a dor em cada palavra. Câncer. Ele continuou. Agressivo. 3 meses entre o diagnóstico e o fim. Finalmente virou-se. E havia lágrimas não derramadas em seus olhos. Ela fez-me prometer que seguiria em frente. Que encontraria alguém novo. Que não ficaria preso ao passado. Mas você ficou. Ele assentiu. Por 3 anos não consegui olhar para outra mulher. Todos os encontros que tentei eram desastres porque eu só via o que não era ela. Então um amigo sugeriu aquele arranjo. Disse que seria mais fácil sem expectativas emocionais. Sem risco de machucar ou ser machucado. Compreensão bateu em Mariana como onda. O contrato. O contrato, ele confirmou. Uma forma de me forçar a seguir em frente sem realmente seguir em frente. Patético, não é? Humano. Ela corrigiu suavemente. Rafael atravessou a sala e ajoelhou-se diante dela, pegando suas mãos. Mas então você apareceu. E não foi fácil ou sem emoção. Você me desafiou, me provocou, me fez sentir vivo pela primeira vez em anos, e me apavorou porque significava que eu estava realmente traindo a memória dela. Rafael, deixe-me terminar. Ele respirou fundo. Levou 6 semanas para eu aceitar que Isabela teria querido isso. Ela teria gostado de você, do seu fogo, da sua força, e ela teria chutado minha bunda por desperdiçar a chance que o destino me deu quando você entrou naquele escritório. Mariana limpou as lágrimas que não percebera estar derramando. Você ainda a ama. Sempre vou amar a memória dela. Ela foi minha primeira tudo. Seus olhos cinzentos prenderam os dela. Mas estou me apaixonando por você, pela pessoa incrível, teimosa e impossível que você é. E isso não diminui o que tive com Isabela. Apenas significa que meu coração tem espaço para mais. Era tudo que ela precisava ouvir, e tudo que a apavorava. E se eu não conseguir, estar à altura? Competir com uma memória perfeita? Rafael tocou seu rosto com ternura infinita. Você não precisa competir. Só precisa ser você. Porque é você que eu quero. Você e nosso bebê. Nossa família. Quando se beijaram dessa vez, foi com toda a verdade entre eles. Sem segredos. Sem máscaras. Só que Mariana estava errada sobre não haver mais segredos. 3 dias depois, ela descobriria um que mudaria tudo. O envelope chegou ao seu apartamento em uma tarde chuvosa, sem remetente, apenas seu nome e endereço em letras digitadas. Mariana quase jogou fora, assumindo ser propaganda. Mas algo a fez abrir. Dentro, fotografias. Dúzias delas. Rafael com diferentes mulheres entrando em hotéis, datas carimbadas nos cantos, 1 semana antes dela. 2 semanas depois, 1 mês atrás, e uma nota digitada. Ele paga todas elas. Você não é especial, só mais uma. Mariana sentiu náusea que nada tinha a ver com gravidez. As fotos tremiam em suas mãos.
Diferentes mulheres, mas sempre o mesmo padrão. Hotéis de luxo, encontros discretos. Ele continuara, mesmo depois daquela noite. Mesmo depois de dizer que pensara nela todos os dias. Mentiras. Tudo eram mentiras. Quando seu celular tocou com o nome dele na tela, Mariana não atendeu, nem na segunda ligação, nem na terceira. A mensagem que veio depois dizia: Mariana, está tudo bem? Você perdeu nossa consulta. Estou preocupado. Ela respondeu com dedos mecânicos. Preciso de espaço. Não me procure. Nos 3 dias seguintes, Rafael tentou contato incessantemente. Ligações, mensagens, até aparecendo em seu escritório. Mas Mariana instruiu a secretária a dispensá-lo. Não podia olhar para ele sem ver aquelas fotografias. Sofia notou primeiro que algo estava errado. Você está mais pálida, sua irmã disse da cama do hospital onde se recuperava. E não é só a gravidez. O que aconteceu com Rafael? Terminamos. Vocês nem começaram oficialmente. Sofia franziu a testa. Ele parecia tão apaixonado. Parecia. Mariana ecoou amargamente. O que ele fez? Mariana mostrou as fotos. Observou o rosto de Sofia passar de confusão a raiva. Esse filho da mãe. Sofia sibilou. Ele estava te enganando esse tempo todo? Aparentemente eu era apenas mais uma. O bebê deve ser inconveniente. Mari. Sofia pegou sua mão. Você contou a ele sobre as fotos? Para quê? Para ouvir mais mentiras? Para ouvir o lado dele. Mariana puxou a mão de volta. Lado dele. As fotos são bem claras. Fotos podem ser manipuladas. Contextos podem ser distorcidos. Sofia tinha aquela expressão teimosa que Mariana conhecia bem. Você é advogada. Sabe que sempre há 2 lados. Não neste caso. Mas as palavras de Sofia plantaram sementes de dúvida. E quando, uma semana depois, Mariana estava revisando contratos no escritório e encontrou uma cláusula suspeita sobre Rafael, a dúvida cresceu. O contrato de fusão que ele trouxera tinha uma seção sobre compensação por danos reputacionais. Especificamente, se a outra parte disseminasse informação falsa ou difamatória sobre a Almeida Incorporações ou seu CEO, haveria penalidades financeiras severas. Por que essa cláusula tão específica? Mariana abriu o navegador e procurou por Rafael Almeida. As notícias que apareceram a gelaram. Herdeiro bilionário alvo de esquema de extorsão. Mulheres processam CEO após tentativa de golpe com fotos falsas. Rafael Almeida vence ação contra difamação com evidências de manipulação digital. A mais recente era de 2 meses atrás. Uma mulher tentara extorquir R$50 mil alegando que ele a engravidara durante um encontro pago. Investigações revelaram que as fotos eram montagens. Encontros nunca aconteceram. Gravidez era falsa. O coração de Mariana martelava. Ela pegou o envelope novamente, estudando as fotografias com olhar profissional agora, não emocional. Ângulos estranhos, qualidade inconsistente. E quando ampliou no computador, podia ver pixels distorcidos ao redor do rosto de Rafael em várias imagens. Falsificações. Ela fora enganada. Não por Rafael, por quem quer que quisesse destruí-lo, ou destruir o que eles tinham. Mariana pegou o telefone, mas antes que pudesse ligar, a porta do escritório se abriu violentamente. Rafael entrou como tempestade. Parecia horrível. Barba por fazer, olhos vermelhos, terno amarrotado. 14 dias, ele disse, voz rouca. 14 dias sem falar comigo, sem me deixar explicar o que quer que tenha acontecido. Rafael, não. Ele ergueu a mão. Minha vez. Eu entendo que você tenha medo. Entendo que isso tudo aconteceu rápido demais. Entendo se você se arrependeu do bebê, ou de mim, ou de tudo. Mas não me deixe na escuridão. Não quando eu te amo. As palavras a paralisaram. Você... O quê? Te amo. Ele atravessou a sala. Eu te amo, Mariana. Sei que é cedo demais e inapropriado e assustador, mas não posso mais guardar isso. Te amo desde aquela primeira noite quando você me desafiou em vez de se submeter. Te amo por ser forte e assustada ao mesmo tempo. Te amo porque quando olho para você, vejo futuro em vez de passado. Lágrimas escorriam pelo rosto dela. As fotos. Que fotos? Mariana entregou o envelope.
Observou-o examinar as imagens, expressão passando de confusão a reconhecimento a raiva fria. De novo, ele murmurou. Alguém está fazendo isso de novo. Eu sei, pesquisei, vi sobre a extorsão. Eu deveria ter perguntado primeiro, mas você ficou com medo. Rafael depositou as fotos e tomou seu rosto entre as mãos. E eu te entendo. Porque se fosse o contrário, eu teria ficado aterrorizado também. Quem está fazendo isso? Tenho suspeitas. Um competidor que quer o contrato de fusão. Ele sabe que você é minha advogada agora. Se nos separar, talvez eu fique vulnerável. Ele pressionou a testa contra a dela. Mas não vou deixar isso nos destruir. Não quando finalmente encontrei você. Rafael, ela sussurrou, eu também te amo. O beijo que compartilharam foi sal e alívio, promessa e perdão. Quando se separaram, Rafael tinha um sorriso pequeno. Então vamos pegar quem fez isso, juntos. E eles fizeram. Nas semanas seguintes, com a ajuda de investigadores particulares e análise forense digital, rastrearam as fotos até um executivo da empresa concorrente. O homem confessou tentativa de sabotagem empresarial quando confrontado com evidências. Mas mais importante que a justiça foi a confiança reconstruída. Rafael abriu completamente sua vida, mostrou a Mariana os contratos passados, explicou cada encontro, provou que depois daquela noite única com ela, nunca mais procurara aquele tipo de arranjo. Você mudou tudo, ele disse uma noite, mãos pousadas sobre a barriga crescente dela. Me fez querer real em vez de artificial. Mariana cobriu as mãos dele com as suas. Somos bem reais agora. Sim. Ele beijou seu pescoço. Assustavamente reais. O pedido veio em uma noite comum. Eles estavam no apartamento dele. Porque agora ela praticamente morava lá. Quando Rafael ajoelhou-se diante do sofá onde Mariana descansava. Sei que estamos fazendo tudo fora de ordem. Ele começou. Conhecemos-nos por um contrato. Engravidamos na primeira noite. Nos apaixonamos trabalhando juntos. Nada foi convencional. Mariana riu suavemente. Verdade. Então por que começar a ser convencional agora? Ele abriu uma caixinha de veludo. Dentro, um anel delicado de diamante cercado por pequenas esmeraldas. Case comigo, Mariana. Não porque está grávida. Não por obrigação. Mas porque não consigo imaginar minha vida sem você nela. Porque quero acordar todos os dias com você ao meu lado. Porque quero construir uma família de verdade. Ela olhou para o anel, para o homem ajoelhado diante dela, para o futuro impossível que se tornara realidade. Sim, ela sussurrou. 1000 vezes sim. Quando ele deslizou o anel em seu dedo, Mariana viu lágrimas nos olhos dele. Obrigado, Rafael murmurou. Por me dar uma segunda chance no amor. Obrigado por me mostrar que histórias de conto de fadas podem começar nos lugares mais improváveis. O casamento foi pequeno, apenas família próxima e amigos íntimos. Sofia foi madrinha, radiante em sua recuperação completa. A mãe de Mariana chorou durante toda a cerimônia. Rafael escreveu seus próprios votos, voz embargada enquanto prometia amor, honra e sempre ceder o último pedaço de chocolate. Mariana prometeu desafiá-lo, apoiá-lo e perdoá-lo quando ele inevitavelmente esquecesse de baixar a tampa do vaso. Risos e lágrimas se misturaram enquanto selavam promessas com beijo. 3 meses depois, em uma manhã de primavera, Mariana entrou em trabalho de parto. Rafael praticamente levou metade dos móveis do quarto junto no caminho para o hospital. Esqueceu a mala preparada. Dirigiu no sentido errado por 10 minutos até ela, entre contrações, apontar o erro. Você está mais nervoso que eu, Mariana apontou, apertando sua mão quando outra contração veio. Estou apavorado, ele admitiu. E se eu for péssimo nisso? E se... Você vai ser incrível. Ela sorriu apesar da dor. Porque já é. 19 horas depois, quando o choro forte encheu a sala de parto, Rafael cortou o cordão umbilical com mãos trêmulas e recebeu um pequeno embrulho rosado nos braços. É uma menina, a enfermeira anunciou. Rafael olhou para a filha, minúscula, perfeita, impossível, e então para Mariana, deitada exausta, mas sorrindo.
Ela é perfeita. Ele sussurrou, voz quebrada. Vocês duas são perfeitas. Mariana estendeu os braços. Venha aqui. Vamos conhecer nossa filha juntos. Ele se sentou na beirada da cama, bebê acomodada entre eles. Pequena família recém-formada. Laura, Mariana sugeriu. Sempre gostei desse nome. Laura Almeida. Rafael testou sorrindo. Perfeito. Nos meses seguintes, a vida virou turbilhão de fraldas, noites sem dormir e felicidade exaustiva. Rafael revelou-se pai dedicado, acordando para mamadas às 3 da manhã, trocando fraldas sem reclamar, cantando canções de ninar terrivelmente desafinadas que faziam Laura parar de chorar por pura confusão. Mariana voltou ao trabalho meio período, com Rafael ajustando horários para ficar com Laura. Eles contrataram uma babá gentil, mas Rafael insistia em estar presente o máximo possível. Não quero perder nada, ele explicou uma noite, observando Laura dormir em seu berço. Cada sorriso, cada barulho novo, cada momento. Você é um pai melhor do que eu imaginei. Mariana admitiu, abraçando-o por trás. Porque tenho motivação. Ele virou-se, envolvendo-a em seus braços. Vocês duas me dão razão para ser melhor a cada dia. Mas nem tudo era perfeito. Havia discussões sobre método de educação. Frustrações quando ambos estavam exaustos. Momentos onde Mariana questionava se tinham se apressado demais, construído família sobre fundação de contrato em vez de tempo. A pior briga veio quando Laura tinha 6 meses. Mariana estava trabalhando em um caso importante. Rafael tinha viagem de negócios urgente e a babá cancelou em cima da hora. Ambos esperavam que o outro cedesse, ajustasse horários. Eu não posso perder essa reunião, Rafael argumentou. É a maior fusão do ano. E eu não posso adiar minha audiência, Mariana retrucou. O cliente conta comigo. Então o que fazemos? Dividimos Laura ao meio? Não seja ridículo. Você está sendo egoísta. Egoísta? A voz dela subiu. Quem pagou por uma noite sem consequências e agora quer jogar família perfeita? Silêncio mortal caiu entre eles. Rafael ficou pálido. Você realmente acha isso? Que isso é jogo para mim? Mariana fechou os olhos, arrependimento imediato queimando. Não. Rafael, eu não quis. Sim, quis. Ele pegou as chaves. Vou ficar no hotel esta noite. Deixo você pensar se realmente quer esta família, ou se está aqui por obrigação também. A porta fechou atrás dele com firmeza. Mariana afundou no sofá, lágrimas escorrendo. Laura começou a chorar no quarto, sentindo a tensão. Naquela noite, Sofia apareceu depois que Mariana ligou desesperada. Ficou com a sobrinha enquanto a irmã desabava. Eu estraguei tudo, Mariana soluçou. Joguei na cara dele a pior coisa que podia. Você estava estressada e cansada, Sofia disse gentilmente. Mas sim, foi cruel. Ele não merecia. Ele tem sido incrível. E eu tenho tanto medo, Sophie. De quê? De que um dia ele acorde e perceba que pode ter muito melhor. Que me escolheu por obrigação, não por amor verdadeiro. Que o bebê foi a armadilha que o prendeu. Sofia segurou os ombros da irmã. Você está sendo ridícula. Aquele homem te olha como se você fosse sol e lua juntos. Luta por você. Escolhe você todos os dias. E se? Chega de e se. Sofia foi firme. Você precisa perdoar a si mesma pelo que aconteceu. Vocês se conheceram de forma não convencional. E daí? O amor que construíram é real. A família é real. Pare de sabotar por medo. Mariana sabia que a irmã tinha razão, mas saber não tornava mais fácil. Rafael só voltou 3 dias depois. Mariana estava alimentando Laura quando ouviu a chave na porta. Ele entrou parecendo tão exausto quanto ela se sentia. Eles se encararam através da sala, Laura mamando alheia à atenção. Sinto muito. Ambos disseram ao mesmo tempo. Apesar de tudo, Mariana riu. Rafael sorriu também. Eu primeiro, ele disse, vindo se sentar ao lado dela. Você estava certa, eu estava priorizando o trabalho demais. Cancelei a viagem. A fusão pode esperar. Não, você estava certo também. Eu estava sendo inflexível. Mariana respirou fundo. E o que eu disse sobre pagar por uma noite foi horrível e injusto e totalmente falso. Você não merecia isso.
Rafael tocou seu rosto. Eu entendo de onde veio. Inseguranças, medo. Porque eu tenho os mesmos. Tem? Todos os dias. Ele olhou para Laura. Acordo com medo de que você perceba que pode fazer melhor. Que merece alguém sem passado complicado. Alguém que te conheceu da forma certa. Não existe forma certa. Mariana disse firmemente. Existe nossa forma. Estranha, fora de ordem, começada com contrato. Mas real. Tão real. Ele beijou sua testa. Então vamos parar de ter medo juntos? Podemos tentar. E tentaram. Não foi perfeito. Houve mais brigas, mais momentos difíceis. Mas sempre voltavam um para o outro. Sempre escolhiam lutar pela família que construíram. 5 anos passaram como sonho. Mariana estava no jardim da casa que compraram. Uma propriedade linda com espaço para Laura correr e jardim onde Rafael plantou rosas. As mesmas rosas que Isabela amava, ele dissera, porque ambas as mulheres que amou mereciam flores bonitas. Laura tinha 5 anos agora, toda cabelos escuros cacheados e olhos cinzentos do pai. Brincava com bonecas sob a jabuticabeira, conversando com elas em tom sério que fazia Mariana sorrir. Sofia estava grávida de seu primeiro filho, casada com um professor gentil que a tratava como rainha. Visitava frequentemente com o marido, enchendo a casa de risos. A mãe de Mariana morava em uma casinha nos fundos da propriedade, cuidando do jardim e mimando Laura sempre que podia. E Rafael? Mariana olhou para o marido saindo da casa, carregando bandeja com limonada. Ele havia envelhecido bem. Alguns fios grisalhos nas têmporas, linhas mais profundas ao redor dos olhos quando sorria. Mas ainda a olhava da mesma forma que naquela primeira noite. Como se ela fosse tesouro que não podia acreditar ter encontrado. No que está pensando? Ele perguntou, sentando-se ao lado dela no balanço da varanda. Em contratos. Mariana admitiu. Rafael riu. Romântico. Pense bem. Assinamos um contrato por uma noite. Especificava sem consequências, sem envolvimento. Violamos espetacularmente cada cláusula. Ele concordou, olhando para Laura. Melhor violação contratual da história. Mariana murmurou. Sabia que ainda tenho? Rafael confessou. O contrato original, guardado em meu escritório. Por quê? Para me lembrar. Ele pegou sua mão, entrelaçando dedos. De que os melhores planos são os que desmoronam, que controles que tentamos impor à vida raramente funcionam, que às vezes você paga por uma noite sem consequências e ganha uma vida inteira de amor. Mariana pousou a cabeça em seu ombro. Você acha que ela aprovaria? Isabela? Era pergunta que fazia raramente. Rafael não evitava falar sobre sua primeira esposa. Havia fotos dela na casa, histórias que contava para Laura sobre a tia bonita que estava no céu. Mas Mariana ainda se perguntava às vezes. Eu sei que sim, Rafael disse com certeza. Isabela queria que eu fosse feliz. E eu sou. Inimaginavelmente feliz. Mesmo quando esqueço de comprar leite? Mesmo quando você esquece de comprar leite pela 5ª semana consecutiva? Ei! Ele riu, beijando seu cabelo. Te amo, senhora Almeida. Do fundo do meu coração imperfeito, quebrado e remontado. Também te amo. Com todo meu coração que não sabia que podia amar assim. Laura correu até eles nesse momento, cabelos voando. Mamãe, papai, a vovó disse que vai fazer bolo. Podemos ajudar? Rafael pegou a filha, erguendo-a no ar enquanto ela gargalhava. Claro que podemos. Que tipo de bolo? Chocolate, com cobertura rosa e granulados. Parece perfeito, Mariana disse levantando-se. Enquanto caminhavam juntos para dentro, Rafael pegou sua mão livre. Laura balançava entre eles, cantando música inventada sobre bolos mágicos. E Mariana pensou que 5 anos atrás, se alguém tivesse dito que assinaria contrato por uma noite que mudaria sua vida completamente, ela teria rido, chamado de loucura. Mas agora, olhando para o marido e filha, para a vida que construíram de cinzas de contratos quebrados e corações curados, ela sabia uma verdade fundamental. Às vezes, as melhores histórias começam com contratos assinados e terminam com amor escrito nas entrelinhas. Fim.
Se esta história tocou seu coração, não se esqueça de curtir e compartilhar com amigos e familiares que precisam ouvir esta mensagem de esperança. Para continuar apoiando histórias como esta e ter acesso a conteúdo exclusivo, considere se tornar um membro do canal clicando no botão Torne-se um membro abaixo. Cada doação nos ajuda a continuar trazendo histórias inspiradoras como esta para você. Comente abaixo qual foi a sua parte favorita e qual história você gostaria de ouvir a seguir.